Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar do atual cenário político do nosso país. É isso mesmo, hoje o tema da nossa aula é a Nova República, que trata-se de um período histórico que teve o seu início ali após o fim da ditadura militar, ocorrida entre os anos de 1964 e 1985, portanto, essa nova república faz parte do atual cenário político brasileiro. E é sempre muito difícil estudar e apresentar para vocês um parecer sobre esse momento histórico tão contemporâneo, porque ela está sendo escrita nesse momento e ela está sendo mais do que isso, vivenciada por cada um de nós. A gente tem aqui uma imagem bem interessante dos nossos presidentes desse novo ciclo republicano aí. O primeiro deles, pós-regime militar, a gente tem o José Sarney, depois o Fernando Collor de Mello, depois o vice do Collor, que é o Itamar Franco, depois a gente tem o Fernando Henrique Cardoso, com dois mandatos do presidente Lula, e um mandato interrompido da presidenta Dilma Rousseff. E esse termo Nova República, até quando ele vai levar esse nome? A gente estuda muito a Primeira República também, ocorrida entre 1889 a 1930, chamada de República Velha, e essa é a Nova República, que é o momento atual. Mas até quando a gente vai usar esse nome para esse período histórico? Quanto tempo ela vai durar com esse nome aí para ela perder esse nova no nome? A gente não sabe, por isso que é muito complexo estudar esse período. Porém, cabe ressaltar que esse termo nova também nos faz um convite a tempos melhores, já que por mais de 2 décadas o nosso país, durante a ditadura militar, viveu sob o prisma do autoritarismo, da censura, das torturas, enfim. E a nova república ela marca o restabelecimento da democracia no nosso país, ou seja, o povo voltou a escolher o seu chefe do executivo, que é o presidente da república, beleza? Então, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho de como que ocorreu essa transição democrática da ditadura militar para esse novo ciclo, da nova república. Lembrando que, apesar da não aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, proposta pelo parlamentar Dante de Oliveira, que pedia lá o restabelecimento das eleições diretas para presidente, a forte oposição que o governo militar sofria, as manifestações, enfim, as diretas já, fez com que esse Congresso se reunisse para eleger, mesmo que de forma indireta, o novo presidente do nosso país. Claro que nesse momento aqui, sem a ausência de candidatos militares, tá certo? Aqui um esquema que mostra como que funcionou essas eleições. Então, durante o período da ditadura militar, foi apresentada uma emenda constitucional, esse pedido de emenda constitucional pelo parlamentar Dante de Oliveira, que foi negado. Essa emenda pediu o restabelecimento das eleições diretas. Isso foi negado, foi votado no Congresso, e aí foi decidido que então que o próximo presidente seria um presidente civil, e as duas chapas ali que concorreram à presidência foi do Tancredo Neves com o vice José Sarney, ambos do PMDB, vencendo aí o Paulo Maluf e o vice, que é o Flávio Portela. Essa chapa saiu vencedora, e aí Tancredo Neves e o José Sarney viriam a ser então presidente e vice-presidente do nosso país. Entretanto, no ano de 1985, aí, dias antes da posse, o Tancredo Neves, do PMDB, que acabou vencendo essas eleições diretas, acaba ficando doente, e ali com sérios problemas de saúde, ele não conseguiu tomar posse. Quem toma posse foi o vice dele, o José Sarney, que vai assumir então o cargo do poder executivo do nosso país, se tornando o primeiro presidente após o fim da ditadura militar, tá certo? O primeiro presidente a governar o nosso país após o regime da ditadura militar. Ainda não eleito pelo voto, Primeiro, pós-regime militar, eleito pelo voto direto, pelo voto popular, vai ser o Collor de Mello. Aqui uma imagem do Tancredo Neves, o ano de nascimento aí dele e o ano da morte dele, 1910 a 1985. Mais adiante, então, a gente vai falar do governo do José Sarney,
que durou ali de 1985 e 1990. Então, o primeiro ano do governo José Sarney ele foi muito complexo, né, e difícil, porque o país passava por um momento de transição democrática, né, de décadas ali de autoritarismo militar, igual eu falei, censura, supressão dos direitos civis e principalmente uma crise econômica que foi herdada aí do período da ditadura militar. O José Sarney ele criou o Plano Cruzado, tá? O ano de criação desse plano foi o ano de 1986. Ele tinha como ministro da Fazenda ali, o Dilson Funaro, e o objetivo desse plano, né, era reduzir a inflação sem gerar recessão econômica. Tudo que todo presidente quer fazer, mas isso é muito complicado de ser feito. E uma das ações dele para colocar esse plano em prática foi o tabelamento do preço dos produtos ali. E ele chegou então a criar outros planos que também não tiveram tanto sucesso, que foi o Cruzado 2, o Plano Bresser e o Verão. A moeda do nosso país durante o governo do José Sarney foi o cruzado, depois passou a ser o cruzado novo, tá certo? Talvez o maior legado do governo do José Sarney foi a criação da Constituição de 1988, tá? Conhecida aí como a Constituição Cidadã, que estabeleceu como forma de governo a república, né? Enfim, o sistema de governo presidencialismo, o regime seria a democracia, com voto secreto a todos maiores de 16 anos e o direito principalmente da liberdade de pensamento, tá certo? Talvez esse é o maior legado aí do nosso presidente, ex-presidente José Sarney. Mais adiante, então, a gente vai falar do primeiro presidente eleito, né, após o fim da ditadura militar, pelo voto direto. Então, o povo brasileiro escolheu aí Fernando Collor de Mello para ser esse presidente do nosso país. Ele vai governar de 1990 a 92, tá? Um período curto de tempo aí, porque o Collor ele vai sofrer um processo de impeachment, mas antes que esse processo seja concluído, ele vai renunciar, tá certo? Em 1992, o vice dele, Itamar, vai chegar ao cargo de presidente do nosso país. Está aí uma foto do Collor. O Collor também, a exemplo de José Sarney, criou um plano econômico, que é o Plano Collor, do ano de 1990. Ministro da Fazenda dele era a Zélia Cardoso e a moeda do nosso país já tinha mudado, já era o cruzeiro, tá certo? E o objetivo desse plano, como sempre, era reduzir a inflação. E ali, quais foram as ações para ele fazer isso? A ousada, né, e única vez que eu vi usar isso na história foi o confisco monetário de conta corrente, poupança e outros tipos de investimento da população aí brasileira. Isso trouxe um alvoroço muito grande, tá certo? E um descontentamento de muitos e milhões aí de brasileiros. Talvez o maior legado do governo Collor foi a criação do Mercosul, né, que é um bloco econômico que a gente já falou em aulas passadas aí, que nesse momento aí, no ano da sua criação, em 1991, integrava Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o objetivo da criação de um bloco econômico é o estabelecimento de relações econômicas privilegiadas entre os países membros, tá certo? O Collor ele chegou ao poder vencendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que mais à frente vai protagonizar 2 mandatos no nosso país. O fim do governo Collor está associado à corrupção, né, e depois a CPI, o impeachment e a renúncia dele nessa ordem. Tá? Então, o governo Collor foi associado a uma série de denúncias de corrupção, né, que envolveu aí a sua ligação com o empresário da época, que é o Paulo César Farias, o famoso aí PC Farias, no chamado esquema PC. E como que esse esquema funcionava? Né? Por meio de favores governamentais cedidos aí a empresários aí, da iniciativa privada. Então, em resumo, né, o fim do governo Collor vai começar ali com a série de denúncias de corrupção, né, de seu envolvimento com esse PC Farias, depois a abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que vai investigar esses crimes apontados, depois a abertura do processo de impeachment na sequência, e já temendo nessa condenação, fugindo ali da pena que seria a 8 anos dele ficar sem poder contar, né,
e fazer algum cargo político, o Collor renuncia em 1992, entretanto, né, o Supremo Tribunal acaba percebendo essa manobra e vota pela questão da inegibilidade dele por 8 anos. O Collor sai de cena e entra o vice dele, que é o Itamar. Aqui uma foto do movimento Caras Pintadas, né, que era a favor do impeachment do Collor de Mello, que foi um movimento muito influente aí, já no início desse novo ciclo republicano no nosso país, tá certo? Mais adiante, então, o governo Itamar ele vai terminar o mandato do Collor, 1992 a 1994. Então, em dezembro, ele assume o cargo de presidente do país e ele herda um governo ali com muitos problemas econômicos, né? O país necessitava urgentemente combater a inflação e gerar melhores condições para conseguir um crescimento econômico satisfatório aí. Talvez o maior legado aí do governo Itamar foi, né, o embrião, a criação aí do Plano Real, aí a nota de R$1. Ali em 1994, o seu ministro da Fazenda é o Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, que vai acabar se elegendo presidente por mais 2 mandatos após o Collor. E o objetivo, né, desse Plano Real era reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico. A moeda do nosso país muda novamente, passa a ser o Cruzeiro Real, né? E as ações para promover essa redução da inflação e retomar o crescimento foram um corte nos gastos públicos, né, privatização de estatais e elevação dos juros e a abertura econômica ao capital estrangeiro. Uma coisa ainda bem marcante ocorrida no governo Itamar foi um plebiscito ocorrido ali em 93, né? Já era definido ali que isso ia acontecer, onde o povo brasileiro ia escolher sobre a forma e o sistema de governo a ser adotado no nosso país. Então, o povo brasileiro foi convocado às urnas para votar ali entre a república e a monarquia e também a respeito do presidencialismo ou o parlamentarismo. Acabou vencendo, né, com a maioria de votos ali, a forma de governo aí que seria a república e o sistema de governo, o presidencialismo, tá certo? O próximo governante, Fernando Henrique Cardoso, FHC, 1995 a 2002, 2 mandatos consecutivos com vitórias no primeiro turno sobre o seu principal concorrente aí, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? O seu governo ele foi marcado pela prática da política neoliberal, né, que sustentava-se na mínima intervenção do Estado na economia, tá certo? E esse neoliberalismo a gente também já viu em outras aulas. Então, o que é esse neoliberalismo? Né? Trata-se de uma evolução, né, natural aí, do liberalismo clássico, aquele lá muito presente nas ideias do Adam Smith, onde o Estado assume uma função reguladora e assistencialista, promovendo intervenções pontuais no mercado, ajustando excessos e impondo limites. Então, o neoliberalismo, em resumo, é a forma moderna do liberalismo, que permite uma intervenção limitada do Estado no plano jurídico econômico, tá certo? O Fernando Henrique Cardoso, ele ficou famoso por essa política neoliberal já iniciada ali durante o Fernando Itamar, do governo Itamar Franco. Então, ele vai privatizar empresas nacionais em diversas áreas, com destaque para siderurgia, mineração e nas telecomunicações. E sob a perspectiva, né, neoliberal, o Estado se afastava da área social, né, valorizando ali o desenvolvimento econômico. E isso trouxe algumas consequências, tá certo? Favoreceu o aumento das desigualdades sociais, o aumento da concentração de renda e a desnacionalização da economia do país com essa política de privatizações. Durante o seu governo, o Brasil sofreu uma crise, né, no fornecimento de energia entre os anos de 2001 e 2002, né, em virtude principalmente da ausência de chuvas, mas também de uma falta de planejamento e investimento no setor energético de fornecimento de energia para o nosso país. Consequências disso, a gente teve uma crise de fornecimento de energia elétrica, claro, né, apagões, né, e racionamento de energia por um bom período aí, tá certo? O próximo governante
governante Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, de 2003 a 2010, 2 mandatos também, tá certo? Então o Lula ele vai se tornar um presidente do país após 3 tentativas frustradas, né? Ele perdeu aí para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, e aí na 4ª eleição ele consegue figurar como presidente do Brasil. No início do seu governo ali, Lula ele vai buscar manter a estabilidade econômica do nosso país, promovendo a elevação da taxa de juros. E isso tem um ponto negativo, né? Porque vai contribuir para o baixo crescimento da nossa economia ali nos primeiros anos do seu governo. O Lula ele se destacou pela criação de várias políticas sociais, né, visando combater a desigualdade social no nosso país. E os programas ali que mais se destacam é o Fome Zero e o Bolsa Família. Então, tais programas de governo ali, eles vão favorecer o aumento da renda dessas famílias brasileiras, né, e acaba que, de quebra, isso vai favorecer o acesso à educação, à saúde e uma melhor alimentação aí de milhões de brasileiros. Um ponto negativo dentro do seu governo está ligado ao ano de 2005, né, o esquema do mensalão, que era a compra de votos ali de parlamentares, né. Esse esquema ele foi denunciado pelo deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. E como que funcionava, né, o funcionamento do mensalão? E os deputados da base aliada do PT, eles recebiam ali uma mesada ali para votar em projeto segundo as orientações do governo. Então, os projetos que eram apresentados no nosso Congresso, de acordo com as orientações do Partido dos Trabalhadores, né, esses parlamentares votavam a favor ou contra, tá? Facilitando aí a gestão do PT sobre o governo do nosso país. Na sequência, a gente tem a governante Dilma, né, ela vai suceder aí o Lula. Ela também é do Partido dos Trabalhadores e o seu mandato vai se estender de 2011 a 2016. A Dilma ela consegue chegar ao poder ali muito em virtude da popularidade do presidente Lula e do forte crescimento econômico que o país estava naquele momento, né? Isso acabou sendo fundamental para a vitória dela. A Dilma, que era uma ex-ministra da Casa Civil também no governo Lula. A trajetória política da Dilma, né, remonta sua luta ali contra o regime militar, tá certo? E já no início do seu mandato, ali no ano de 2011, ela cria a Comissão Nacional da Verdade, que tem um site bem interessante, vale a pena procurar aí, para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas principalmente durante o período da ditadura militar ali. No seu governo, ela criou diversos programas aí com destaque, né, para a nova matriz econômica de 2011, que vai promover aí, o objetivo é promover o desenvolvimento econômico do nosso país. Programas nas áreas sociais, o Brasil Sem Miséria, né, que vai favorecer aí, o aumento da renda, enfim. O Pronatec, que é um investimento aí no ensino técnico, né, profissionalizante ainda em 2011. E o programa Mais Médicos, isso mesmo, você que pensou nos médicos cubanos, foi nesse período que eles começaram a chegar aqui em 2013. Em 2013 também tem um acontecimento marcante no seu governo, né? Foram as manifestações de julho de 2013. A causa inicial dessas manifestações ali foi em relação ao aumento da passagem dos transportes coletivos lá em São Paulo. Isso acabou motivando o aumento da passagem em outras regiões do nosso país. Inicialmente, essa primeira manifestação foi liderada pelo movimento Passe Livre, MPL, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, tá certo? E esse movimento ele acabou tendo várias fases aí. A primeira fase, né, uma pequena manifestação do movimento Passe Livre lá em São Paulo. Tem uma imagem aqui bem interessante ali na Avenida Paulista. Na sequência, né, a gente fala dessa segunda fase, que já tem uma enorme adesão popular em todo o país. Então, outras pautas são colocadas em jogo, além desse aumento do preço da passagem, tá certo? Então, a gente tem ali toda uma mobilização nacional, essa foto aí dos manifestantes
lá no Congresso Nacional em Brasília. Uma terceira fase, a mais violenta de todas, né, onde a gente já tem conflitos com a polícia militar e atos de vandalismo ao patrimônio público e privado, né? E ficou muito em evidência ali um grupo que é os Black Blocs, né? Um grupo aí que se infiltrou nessas manifestações de 2013, eu que fiz presença em parte delas. Foi um momento aí, essa última fase de muito radicalismo aí, e os ideais, né, do início ali das manifestações, eles foram um pouco perdendo ali o seu objetivo, tá certo? O próximo aí que a gente vai falar aqui é o governo, como que ocorreu o fim do governo da Dilma, né? Data ali do ano de 2016, né? A motivação ali é um crime de responsabilidade, que ficou conhecida como as pedaladas fiscais. E o que é isso, né? O que é uma pedalada fiscal? É um atraso, né, proposital de repasse de dinheiro que o governo faz aos bancos públicos e outras autarquias do INSS. E qual que é o objetivo, né, de atrasar esse repasse? É maquiar artificialmente as contas federais do governo, né, dando a impressão de que, né, o governo ele não tinha tantas despesas, então as despesas eram menores do que na prática pareciam ser. E claro que isso ludibriava o mercado financeiro ali e quem fazia essa fiscalização das contas públicas. Acaba que isso foi enquadrado num crime de responsabilidade fiscal, apesar de governadores, né, prefeitos, ou seja, outros chefes do executivo em escala federal e municipal fazerem uso disso. A nossa presidenta, ela acabou sendo impeachmentada por causa disso. Então a Dilma ela foi condenada por esse crime de responsabilidade fiscal em votação nas duas casas do nosso Congresso, primeiro na Câmara de Deputados e depois no Senado Federal. E aí, em 31 de agosto, né, de 2016, ela foi afastada em definitivo, né, do cargo de presidente do nosso país. Quem assume o governo no lugar dela vai ser o Michel Temer, tá certo? Que era o vice da Dilma aí. Para muitos, né, esse impeachment, né, trata-se de um golpe parlamentar midiático, né, e os eventos que levaram à deposição da nossa presidenta Dilma Rousseff, né, acabaram desencadeando aí uma crise institucional da democracia brasileira, cujos reflexos são presenciados até hoje, tá certo? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima.